Olá meus amigos, eu sou Joaquim Kanumba e trago-vos como tópico para a videoaula de hoje comportamentos taxados de delinquentes em contexto de crise. E para ajudar-nos a esclarecer este problema, tenho comigo o Fernando Kawendimba, ele que é psicólogo, escritor, autor, compositor, comentarista de televisão, autor da obra Em Minha Casa as Psicologias Têm Outro Nome. Portanto, é um homem multifacético. Kawendimba, muito obrigado por teres aceito o meu convite. Sou eu que agradeço pelo convite, desde já uma saudação muito especial a si. Parabéns pela iniciativa, não é? Sei que não é a primeira edição e as anteriores têm de facto cativado um certo público que estava até certo ponto sedento, não é? De experiências como essas, em que em plenas redes sociais, em meio a tantas coisas sem importância relevante, então encontrarmos algum conteúdo que seja construtivo, que seja edificante de personalidades. E também complementar essa plateia que vai se fidelizando, assim como está a acontecer comigo. Ok, muito obrigado, Kawendimba. Kawendimba, é possível controlar o índice de marginalidade em contexto de crise? Bem, sim, é possível é. Possível é, entretanto, e nós podemos de qualquer forma encontrar variadíssimos modelos enquanto país, porque se nós olharmos para o índice de criminalidade a nível internacional, nós temos aqueles que têm as taxas baixíssimas. Eu penso que estes modelos servem, entretanto, há uma questão que nós temos que ir aplicando em todas as realidades do nosso próprio país, que é a questão da miniaturização, né? A questão da concretização. Né? Primeiro, eu penso que era importante envolvermos variadíssimos profissionais, porque isto não vai partir de uma opinião infundada, então é muito importante que nós encaremos essa realidade como preocupante, porque quando estamos diante de crime praticamente não se pode viver em liberdade, uma liberdade que nós vamos celebrando desde 75, mas que se vai relativizando porque pelo meio sempre vêm outras condições. Entretanto, isso quer dizer que possivelmente as pessoas não são livres e para que nós efetivemos essa liberdade, coloquemos isso como uma questão a ser estudada. E nós temos já há algum tempo o ensino superior a se aflorar, né? Sobretudo de 99, 2000, com o surgimento das universidades privadas, nós vamos, pelo menos teoricamente, registando muitos profissionais, é preciso identificá-los, tudo aqueles que têm a ver com ciências humanas e sociais, fazer um estudo aprofundado um pouco por todo o país, para que junto das pessoas, dos cidadãos, saibamos, afinal de contas, o porquê dessa criminalidade, a fundo, não é? E como podemos ultrapassá-la, porque hipóteses existem, não é? Nós tivemos até certo ponto uma governação muito manchada pela corrupção, não é? Muito manchada por roubos e tantas outras coisas que não se esperariam de um governo em democracia, não é? De um governo que tem um pacto com a democracia, que tem pacto com a liberdade das pessoas. Então eu penso que é muito importante envolvermos estes profissionais, eu falo mesmo de sociólogos, os economistas nesse contexto, os historiadores, para que nós olhemos primeiro atrás e depois para a frente e perspectivamos lá o futuro, os psicólogos, porque nós vemos que alguns comportamentos delinquentes têm uma fronteira não muito clara com os comportamentos criminosos, não é? E até certo ponto com alguns comportamentos patológicos, porque muitas vezes o facto de nós termos que ir roubando cada vez mais, assaltar, matar alguém porque nós queremos alguma coisa, podem ser critérios que preencham o diagnóstico de uma e outra psicopatologia. Então é muito importante envolver esses profissionais para que nós estudemos, e dessa forma penso que sim, saberá controlar, porque nós sabemos os fatores que causam essa criminalidade e vamos trabalhar por cima deles. Ok. O Kawendimba falou da importância de vários atores em participarem desta luta, se assim posso considerar.
enquanto psicólogo, observando para a realidade atual de Angola, desde que o país envergou para a crise financeira e econômica, temos sentido um aumento dos índices de criminalidade. O Endimba, enquanto psicólogo, sente-se que individualmente está a ser chamado para intervir neste contexto? Bem, eu já tenho alguns anos, né, tive alguns anos de frequência em redes televisivas e radiofónicas, mas eu penso que para irmos para ali poderíamos só levar resenhas, levar resumos. E qualquer coisa, eu recordo muito bem que quando tinha essa frequência de lá estar, mais falava aquilo que eram perspectivas teóricas e generalistas, não é? Mas era muito importante que houvesse locais que os psicólogos, assim como eu sou, e tantos outros profissionais das ciências humanas e sociais, fossem convocados para poderem trabalhar a fundo nisso, não é? Por exemplo, que o governo, em função dos seus ministérios, eu não sei se ainda se diz Ministério da Família, não sei qual é a nomeação atual, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, poder achar esses profissionais, dar-lhes condições de trabalho para poderem fazer esses estudos aprofundadamente. De tal sorte que o nosso discurso, nessas redes televisivas, sociais, seja um discurso sustentado pela realidade, não é? Porque a gente pode partir para o campo e fazer investigações, mas nós sabemos que precisaremos também de alguns custos. E o nosso governo não tem se manifestado interessado em investir nas investigações, em investir em trabalhos académicos que amanhã possam ser válidos para solucionar esses problemas que os afligem. Porque hoje o que se pensa é que tudo se resolve necessariamente pelo dinheiro. Isso é importantíssimo, nós não vamos aqui tapar o sol com a peneira. Mas é preciso dizer que precisamos de formar consciências e essas não estão formadas. Quer dizer, se alguém é capaz, não é, de dedicar um tiro no peito do outro por um telemóvel, por exemplo, essa pessoa não tem consciência, não é? Não vai simplesmente se resolver pela crise económica. Essa pessoa deve ter uma crise existencial a ser resolvida, deve ter uma crise emocional, psicológica a ser resolvida. E é por aí que nós deveríamos começar. Porque olha só como nós começamos. Antes de termos consciência dos valores de ordem material e de qualquer outro valor, nós tínhamos nascido, né? Os bebés, por exemplo, manifestam emoções já aos seus pais, as suas mães comunicam pelo choro e de outras maneiras. É por aí que nós tínhamos que começar. Trabalhar as emoções das pessoas, porque elas estão desequilibradas mentalmente, estão desequilibradas emocionalmente, não é? E penso que a resolução da crise económica deverá ser precedida pela resolução dessa crise existencial, que tem que ser primeiro trabalhada. Psicólogos nós temos muitos, não é? Nós temos psicólogos em Angola desde o final dos anos 70, dos anos 80. Mas os psicólogos trabalham? Ou são simplesmente diplomados? Bom, alguns trabalham, a grande maioria é diplomada, né? Por exemplo, eu conheço muitos psicólogos, aliás até há algum tempo eu dei aulas em universidade, tenho antigos estudantes que finalizaram, que passaram por mim, hoje trabalham em áreas diferentes e muitos deles não trabalham. Quer dizer, afinal nós temos capital humano, nós temos pessoas com imensa vontade e alguma capacidade para poder contribuir para esse estudo. Portanto, é muito importante que esse governo manifeste alguma vontade de investir nisso, de tal sorte que nós definitivamente saiamos desse lugar. Imagina alguém, por exemplo, nós estamos a ver, está em voga esses crimes todos, afinal desviavam fundos. Ainda ontem vi pela televisão que havia uma instituição em Cabinda que há mais de 20 anos estava a ser controlada, gerida por anónimos, pessoas sem endereço, pessoas que não possam ser localizadas e que estes tinham arrendado, bom, uma coisa um pouco absurda, mas é assim que eu percebi, arrendado para uma instituição privada, etc. Então, um emaranhado. Pessoas que desviaram fundos públicos, pessoas que de facto não servem, mas estão muito mais preocupadas a servir-se a si próprios que de facto a servir aos outros. Portanto, essas pessoas estão doentes. Essas pessoas não estão bem, não é? Mentalmente. Então, precisam ser ajudadas primeiro, precisam ser tratadas, conversar com elas, ir a terapias mesmo das mais variadas. E só depois eu penso que seremos bem-sucedidos na resolução da crise económica.
parece-me que falou-nos dos cuidados paliativos, pois não? E eu gostava que nos dissesse quais são as possíveis ferramentas para a prevenção desses possíveis desvios comportamentais que levam a índices alarmantes de marginalidade. Bom, só para esclarecer que nós não falamos propriamente de cuidados paliativos, é outro conceito, né? É outro conceito. Mas foi justamente isso que nós fizemos. Já estávamos a olhar para a questão de uma criminalidade que já se impôs, que já é uma realidade, e seria uma espécie de estancá-la. Entretanto, falámos disso, mas também convinha refletirmos um pouco para os angolanos de hoje, que terão um amanhã mais prolongado que o nosso, né? Tantos mais novos. Eu penso que tudo passa necessariamente pela educação, não é? Nós temos, a natureza dá-nos isso que nós temos, mas nós precisamos completar o nosso ser com a dimensão cultural. E eu penso que desde tenra idade os educadores, os pais precisavam de cuidar um pouco mais nesse sentido. Ensinar as crianças a amarem-se, não é? A gostarem de si, a reconhecerem o valor que intrinsecamente têm, ou seja, a não esperar que outras pessoas os valorizem, mas que a qualidade que cada um tem está lá conservada, e nós precisamos ser os primeiros a reconhecer isso. Ensinar isso às crianças é muito importante, não é? Estamos a falar da autoestima e do cultivo, da aceitação de si próprio, do autoconhecimento, porque isso falha muito, isto falha muito. E olha que nós fomos colonizados, nós teremos sempre uma relação de comparação com o outro, não é? Que o branco é mais bonito, não é? Que a maneira ocidental de ser e estar está sobreposta à nossa, e que nós não somos civilizados, e se somos civilizados é porque adotamos valores dos outros. É muito importante educar as crianças para isso. E depois, de outra forma, a reconhecer no outro, não é? Si próprio, ou seja, tem que amar o outro como se ama ele mesmo. Isso parece uma coisa muito banal, muito retrógrada, muito utópica, mas essa é a fórmula que um dia fará com que nós não vandalizemos com aquilo que não for nosso, não é? Respeitemos o bem alheio, respeitemos o outro, não é? Cuidemos do outro como se estivéssemos a cuidar de nós próprios, porque no fundo o criminoso não é altruísta, não é? Não é altruísta e tem problemas nas contas da sua própria escala de valores, porque ele tem a ilusão de que está a fazer um bem, né? Por exemplo, tenho fome, o que é que eu vou fazer? Tenho que comer, não tenho dinheiro, vou roubar, quer dizer, há alguma falha ali na construção, não é? Na construção da sua escala de valores. Portanto, isso é muito importante, educar as crianças às humanidades. Sinceramente, olhando para Angola, não se investe muito nisso. Desculpe só. Quando eu comecei a dar aulas, tinha 19 para 20 anos de idade, e eu inicialmente era professor de Educação Moral e Cívica, né? Enquanto nas matemáticas e outras cadeiras tinham-se 6 tempos semanais, 4 tempos semanais, Educação Moral e Cívica havia apenas uma aula semanal. Sim, e olha que não precisavam que o professor fosse especialista em Educação Moral e Cívica. Era qualquer professor que precisava ser enquadrado. Isso é grave. Isso é gravíssimo, não é? Porque podia ser pessoas que não têm noção de moral, que estavam a dar aulas, pessoas com um comportamento aquém da recomendação moral. Então não se investe muito nisso, percebe? E essa crise poderá ser maior amanhã se nós não investirmos no homem, não é? Tu és economista, não é? Economista é necessário, é importante. Mas se a economia for mais importante que a humanidade, nós estamos condenados a essa crise excessivamente. Parece que isto aqui é o que está a acontecer, mas não? Sim, o que está a acontecer é que nos últimos tempos tem acontecido. Pessoas... E a gente não está a combater ricos, não é? Os ricos
E as pessoas com dinheiro, os empreendedores, são necessários para que haja um desenvolvimento integral da nossa própria sociedade. Aliás, mesmo esses que estamos aqui a falar, se nós quisermos que os estudantes se formem, que nós tenhamos investigadores, tenhamos cientistas, laboratórios, isso tudo vai funcionar com dinheiro. E nós temos de ter empresários, temos de ter empreendedores, temos de ter economistas, temos de ter gestores que vão trabalhar nisso para investir nesse lado, para beneficiarmos-nos a todos. Entretanto, nós não podemos preterir uma coisa em função de outra. É importante que se faça um investimento cada vez mais nisso. Por exemplo, sufoca-se no ensino médio a cadeira de filosofia, por exemplo. Não se fala muito nisso, não tem expressão. E é por isso que muitos de nós não temos consciência crítica. Percebe? A questão do estudo do direito, por exemplo. Eu, pessoalmente, acho que é muito tarde começar a ver isso lá para o ensino médio e como uma opção. Nós poderíamos ver, em palavras miúdas, isso, desde que somos mais novos, temos que conhecer os nossos direitos. Temos que saber os nossos deveres. Não é? Isso vai começar por nós mantermos a casa limpa, deixar ali os rebuçados que são do meu irmão. Eu sou criança, mas eu tenho que ter noção disso, não é? Entender que não posso esbanjar, portanto, é meu dever. E em contrapartida aos meus direitos. A partir de 7, 8 anos de idade, eu devia ter consciência dessas coisas, não é? Entretanto, não se passa essa informação. Ficamos a teorizar. Nós ditamos matérias muitas vezes desligadas daquilo que é pertinente na nossa realidade. Mesmo as nossas metodologias de ensino às vezes não fazem chegar a informação de um modo pontual. E somos essas pessoas, nos últimos tempos, não é? Que tudo queremos fazer para ter um emprego, não para trabalhar, mas ter uma espécie de sucesso materialista e cada vez mais materializável. Coinimba pensa que, ou seja, acredita que as igrejas e as instituições civis diversificadas, tanto escolas e não só ONGs, estão presentes ou ausentes para esta luta? Bem, é como tudo, não é? Cada um tem a sua forma, Estamos a falar do contexto de Angola. Sim, do contexto de Angola. Bom, eu tenho um pouco mais de experiência da Igreja Católica, por exemplo, não é? Algumas igrejas que também conheço têm um braço social muito expressivo, não é? Portanto, não se cinge apenas a questão da evangelização lendo o Evangelho, proclamando o Evangelho como tal. Entretanto, tem escolas, tem hospitais, tem centros de acolhimento, tem orfanatos, tem beirás. Ou seja, a certo ponto servem as pessoas nesse lado. Mas eu sinceramente gostava que isso acontecesse mais, não é? A Igreja podia ser um pouco mais parceira do Estado e o Estado devia estar um pouco mais aberto a isso, entende? A nossa população é totalmente jovem e eventualmente são jovens que frequentam a Igreja, que deveriam frequentar a Igreja. E eu penso que aquela tarefa que o Estado não se dá conta, não resolve como tal, podia ser muito bem adotar as igrejas como um parceiro um pouco mais ativo. Porque eu penso que é de forma passiva, por exemplo, a Igreja tem que escrever para uma instituição do Estado, para poder apoiar, porque vai ter um evento com a juventude. Percebe? Mas tinha que pedir à Igreja que, olha, nós estamos aqui, estamos abertos. Por exemplo, nós estamos a ter a questão da violência doméstica, não é? E nós sabemos que a Igreja trabalha um pouco com a questão das crenças, toca na dimensão espiritual das pessoas, trabalha a questão da consciência moral das pessoas, que em resumo seria orienta as pessoas a fazer o bem e a evitar o mal. Portanto, não sei até que ponto a Igreja chega a ser muitas vezes marginalizada pelo Estado, porque tem ali uma oportunidade privilegiada de poder completar o seu próprio serviço, não é? Que é de estar ali à disposição dos cidadãos sem discriminação nenhuma. Então, a Igreja podia ser mais achada. Embora nós temos aquelas igrejas que não prestam esse serviço, não é? São instituições que também ocupam boa parte do seu tempo
e da sua filosofia de estar lá para extorquir, para vender ilusões, para difamar um sucesso supérfluo para as pessoas, não é? E que mais prejudica aqueles que nela correm para se completar, que de facto ajuda. E eu penso que sim. E nos últimos tempos nós temos visto cada vez mais uma sociedade civil ativa, pertinente, e isso pode muito vir a melhorar se nós trabalharmos naquilo que nós já falámos anteriormente. É preciso formarmos consciências capazes de criticar, não é? Em duas vertentes. Consciência crítica, e que já temos, porque há mais manifestações hoje nas redes sociais, já nos damos conta, que reclamam de quase tudo e tal, falta água, falta eletricidade, falta combustível, gás e seus derivados, e etc. Mas precisamos de mais atitude, não é? Portanto, atitude crítica, não é? Fazer alguma coisa, não é? Criticar tudo bem e propor soluções. E isso não vai ser possível com essa forma de não investir na educação, crianças que não têm registros, crianças que não têm acesso ao sistema de ensino, o sistema de saúde hiper precário, não é? Nós vamos olhar para os nossos bairros, às vezes é o gerador que proporciona energia, isso faz mal, desde intoxicação, não é? Muito fumo, muito barulho, atrofia a mente, não temos cultura do silêncio, logo não temos tempo da reflexão, logo os conflitos internos extrapolam para o exterior. Não há paz dessa forma, e é impossível termos um desenvolvimento urbano nessas condições. Então, para isso, portanto, precisamos de formar mais consciências críticas, para ter atitudes críticas, para que isso mude, não é? Nós sabemos do poder que a cultura e as suas respectivas artes, como o desporto, a dança, a escultura, a música, são importantes para o desvio, para inibir os desvios comportamentais, não é? Eu gostava de saber que comentário faz em relação à implementação, à aposta da cultura como um dos elementos importantes para a redução desses índices de criminalidade. Bom, na verdade, como disse, nós sem a cultura não somos humanos. A herança cultural completa a nossa herança natural, a nossa herança genética. E é muito importante que se invista nisso. E em qualquer coisa que já brota de nós. Nós somos um povo de muito talento. Nós temos obras de uma relevância universal e teríamos a confirmação disso se quiséssemos promovê-la cada vez mais, se houvesse esse investimento significativo nisso. E eu falo na cultura assim de um modo geral. Nos últimos tempos tem estado cada vez mais na ribalta a literatura nigeriana, e olha que ela é sobretudo protagonizada pelos jovens. Portanto, o jovem é um caldeirão de talentos, de criatividade, de iniciativas, que se lhes abrir um caminho, poderão transformar os outros jovens também. E nós influenciarmos. Por isso é que eu penso que, em termos concretos, nós precisávamos de investir mais na cultura e de forma faseada, a olhar para as artes inicialmente, né? A questão da música, da dança. Nós precisamos fazer isso não só para a televisão, mas que isso seja uma realidade na própria comunidade como tal. Que nós tenhamos centros, espaços onde nós possamos nos encontrar e onde tenhamos um palco, né? Que, com orientação de um e outro profissional devidamente capacitado, se pudesse moldar, lapidar todos aqueles talentos que espontaneamente surgem por todas as comunidades. Porque se eu tiver espaço e tempo para desenvolver a minha veia artística, seja como músico, como dançarino, como compositor, instrumentista, podemos incluir também como desportista nas mais variadas modalidades, eventualmente eu não terei tempo para enveredar para a delinquência ou para qualquer outro comportamento que não vá de encontro ao perfil estabelecido, ao perfil recomendável na cidade que nós pretendemos. E precisamos criar isso, porque até há pouco tempo se faz um processo inverso. Nós temos muitos espaços que eram usados para práticas desportivas que hoje são reservados
Hoje são transformados em espaços para construir propriedades privadas de pessoas ligadas ao governo, quer dizer, elas que deviam pensar um pouco mais coletivo, pensando cada vez mais na dimensão individual. Então tem importância que se invista nisso. A questão da música, nós temos muita música, é verdade, e hoje pelos bairros arranjam-se, fazem um estúdio qualquer, colocam para a internet e vai. Então não é para fazer contrapeso, porque eu acredito que nesse tipo de músicas urbana tem sim um valor, mas precisamos de formar cada vez mais essas pessoas para que se melhore, se qualifique também essa arte. Eu estou a falar, por exemplo, de escolas de música, não é? É importante que isso se implemente, não naquela forma de monodocência, onde o professor que não sabe nada de música também dá aula de música, não estou a falar assim. Especialistas mesmo, criamos centros comunitários para isso, onde a pessoa vai para lá, aprende a ler uma pauta, a solfejar, a produzir, a tocar um instrumento, porque faz bem para o outro, porque vai ganhar a vida com isso, mas faz bem para ele próprio também. Como dizem por ali, que arte é vida. E seria assim em tantas modalidades. A questão da literatura também, oficinas literárias. A criança tem que ter um espaço para declamar poesia, sabe? E numa dimensão extraescolar, porque quando é na escola fica só na dimensão da avaliação e a pessoa faz isso sob pressão e nem sempre expressa paixão, prazer, gosto naquilo que faz. Mas temos esses eventos, essas, sei que há iniciativas umas e outras, mas isso tem que ser uma coisa massificada e tem que ter um investimento do Estado. O Estado tem que manifestar que de facto está preocupado com e dá aquilo que é necessário, aquilo que é pontual nesse sentido. Enfim, invertir mais nas artes, nas literaturas, investir mais na dança, na música, nas práticas desportivas. Olha, bem pouco tempo o Presidente da República recebeu perto de uma dezena de crianças que foram bem-sucedidas em competições internacionais. Aquelas meninas, eu tenho certeza que desde o princípio não dependeram, não é, de um canal todo aberto pela estrutura estatal. Tudo bem que o Estado não deve fazer tudo, mas tem que facilitar mais. Não temos muitas crianças talentosas por aí, não é? Nós temos muitas crianças que precisam ser orientadas naquilo que é a própria vocação, não é? Que tem. Olha, Matias Damasio, C4 Pedro, Anselmo Ralph, tantos outros músicos, desde Bonga, do Ouro Negro, têm tido o seu reconhecimento aqui em Portugal. Só que esses funcionam como uma exceção. Há tantos outros que têm igualmente o mesmo nível de talento, mas precisam de cada vez mais portas abertas, de perceber, de compreender um certo interesse, portanto, da nação para isto, porque há muita música, digamos que um pouco mais sofisticada, um pouco mais jazzística, que não tem espaço e não chega até nós. Portanto, era mais ou menos essa perspectiva. Portanto, se nós investirmos nisso, o jovem não terá por que se ocupar de arquitetar planos para assaltar, para matar, para importunar a segurança e a qualidade de vida do próximo. Obrigado, Kawandimba. Acho que temos ainda mais 2 minutos. Tem algumas considerações que gostava de deixar para os nossos telespectadores? Bem, eu penso que, acima de tudo, investir um pouco mais no grau... Nós temos um nível de literacia muito baixo e eu acho que, enquanto população angolana, se calhar inexistente. Literacia no seu todo? No seu todo. Literacia no seu todo. Literacia em saúde e em todos os aspectos também. Isso é grave. A gente toma... Sim, a gente vai comprar uma Coca-Cola ou uma bebida energética, não sabe ler o que está lá escrito, não é? Quantas calorias, a gente não sabe, a gente não sabe interpretar isso, nem está interessada nem nada. A gente vai ao quero, compra quase tudo, mas nunca passa pela fila dos livros, não quer saber. Isso me dói muito, porque há um estudo que foi feito, acho que na América Latina, se não estou em erro, que considerou que uma população leitora é aquela que em 3 meses lê pelo menos um livro, que eu acho que já é pouco demais. Mas eu tenho mesmo... Falando nisso, quantos livros o Kawandimba lê por mês? Não, assim, eu não consigo fazer as contas. Não? Não consigo fazer as contas, porque eu próprio, para me ajudar assim, divido em categorias, não é? Estou em formação, portanto não vou incluir os livros da minha formação, assim que são recomendados em aulas,
Mas em geral tenho um livro científico, um ensaio e um livro de ficção em que leio recorrentemente. Boa, e isso que sirva de lição para os nossos telespectadores, não é? É, sim, Sempre bom eu espero que sim. selecionar um livro de... Sim, um livro... e é importante, e eu digo-vos que isso transforma assim a minha vida, sabe? E amplia a minha consciência em relação a quase tudo. E é importante que as pessoas comecem, ainda que seja uma frase, um verso de uma poesia, uma frase de um conto, livros curtos, mas é importante sempre começar, porque as grandes sociedades são feitas por pessoas que se cultivam cada vez mais. Então é nesse sentido que eu quero dizer que as pessoas aumentem sobre a literatura, leiam, investiguem, procurem. O mesmo telemóvel em que nós temos o nosso perfil do Facebook é o mesmo que nos pode levar a um site onde possamos encontrar informações muito úteis para a nossa vida, para a nossa profissão, para que nós resolvamos, ou pelo menos iniciemos a resolução dos conflitos internos, com a nossa família, com os nossos amigos, intergrupais, não é? Há muita contraposição, parece brincadeira, mas me parece que tem um fundo de seriedade e de um pouco de ignorância, falo de tribalismo às vezes. Uma pessoa com cultura não tem como a sua perspectiva, a sua mundividência lhe enveredar para o racismo, para o tribalismo, Bakongo daqui, Ambondo dali. Eu acho que isso é próprio das pessoas ignorantes. Então vamos ler, vamos investigar um pouco mais, vamos discutir e amar-nos mais uns aos outros. Muito obrigado. Muito obrigado, Coinimba, por... mais uma vez eu agradeço a Coinimba por ter aceito o meu convite. Portanto, estivemos em conversa com o Fernando Coinimba, professor universitário e psicólogo. Assim, caro telespectador, quero agradecer a sua audiência e conto consigo nas próximas sessões. Muito obrigado, estamos juntos.